grande na execução dessas políticas públicas. Então, é muito importante que a gente tenha a construção desse plano novamente e que ele tenha monitoramento de fato, né? Para a gente saber o quanto nós estamos avançando e se estamos avançando, né? Desde a criação da SPM, em março de 2003, as políticas para as mulheres, elas têm avançado sempre nessa perspectiva do diálogo, da construção coletiva, com os movimentos de mulheres e os movimentos feministas, demais movimentos sociais que atuam nas políticas públicas, né? Sempre revertendo essas lógicas desiguais, discriminatórias, que estão presentes há séculos na nossa sociedade e contra as quais nós lutamos arduamente, diariamente. Eu falo que a luta nossa de cada dia, né? E as conferências de política para as mulheres, ela trouxe esse protagonismo e essa participação efetiva da sociedade civil nessa remodelação do modo de fazer política, né? Então, por sua vez, as conferências aprovam essas diretrizes, né, que são transcritas nesse relatório final, que é traduzido em um plano de política para as mulheres, né? E aí, em 2006, nós tivemos isso em Maringá, né? E a gente precisa trazer essa importante a laicidade do Estado, né? A universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado, a participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas e a transversalidade como um princípio orientador de todas as políticas públicas. Maringá é um município que sempre foi referência a nível nacional. Nós sempre tivemos como referência, nós sempre fomos referência, nós sempre tivemos uma participação muito atuante na esfera estadual e na esfera federal com relação à nossa Secretaria de Política das Mulheres e o movimento organizado de mulheres, né? A gente sempre está pautando, né, o Estado e o governo federal com a nossa atuação. E Maringá não foi diferente. Em 2003, quando se criou a SPM, né? E a SPM saiu de Secretaria Nacional, tornou-se um ministério, que isso é outro retrocesso que a gente está vivendo, né? Ver toda a desconstrução da política nacional, essa política que sempre fez a defesa das mulheres, que garantiu os direitos das mulheres, e a gente vê toda essa desconstrução, não só de estrutura, mas também de orçamento, né? E nós tivemos representando o Paraná, a região sul do Brasil, no Comitê de Monitoramento do 2º e 1º Plano Nacional de Política para as Mulheres. Então, o Paraná é uma posição que Maringá ocupou de representar não só o estado do Paraná, mas a toda a região sul nessa construção dessa política pública de nível nacional, né? E também representamos o Paraná no Fórum Nacional de Gestoras Municipais. Maringá presidiu por 2 vezes o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, né? Maringá abriu 2 conferências estaduais, porque nós estamos lá na presidência do Conselho Estadual. Então, é uma atuação muito forte que Maringá tem, de que a gente não se limita a atuar aqui na base, a gente está sempre avançando no Estado e no governo federal. Em 2005, trazendo dentro dessa retrospectiva histórica, a gente teve um pequeno retrocesso, né, se se pode chamar de pequeno, né, com a Lei 9975 de 2015, que trouxe paridade ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque é uma coisa interessante, o Conselho da Mulher, ele não era paritário. A sociedade civil sempre teve maioria no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e isso é importante. E a gente nunca alterou isso, porque o prefeito Silvio Barros, na época, ele entendia que a não paridade
era muito interessante para o poder público, que a sociedade civil sempre deveria ser maioria nos conselhos municipais, né? E uma outra coisa que se mudou no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi a alternância do poder, né? A alternância na presidência. A gente sempre defendeu que a sociedade civil deveria presidir o Conselho da Mulher, porque eu sou defensora de que a sociedade civil presida o Conselho, porque o poder público não pode fiscalizar a si mesmo. Como é que eu presido um conselho que me fiscaliza? E não tem sentido uma coisa dessa, né? Então, veio daí a alternância na presidência. E uma outra coisa que aconteceu em 2015, que foi suprimir representação das profissionais do sexo, das jornalistas e das trabalhadoras domésticas, né? E ainda se alterou a representação das religiões afro-brasileiras para religiões étnicas, né? Porque incomodava essa questão dessa terminologia, né? Dessa nomenclatura de religiões afro-brasileiras, e aí isso foi suprimido. Então, essas coisas que parecem tão pequenas no processo, são coisas que têm um peso muito grande lá na frente, né? E que você não consegue depois reconquistar. Então, todo o avanço que você perde, né? Você avança e aquilo retrocede, você perde, para reconquistar fica muito mais difícil, né? Reconquistar é muito mais difícil que conquistar, né? A discussão é muito mais árdua, muito mais dura, e você dificilmente consegue avançar. E aí nós tivemos também, nesse período, uma sucessão de secretários municipais, né? Nós tivemos a Flor Duarte, a Olga Gulhon, a Priscila Gaetana, a Anália Nasser, a Araci, primeira secretária da Mulher Negra, né? É a Cláudia Palomares, que me antecedeu, e na sequência eu vim assumir novamente a Secretaria da Mulher, quando o prefeito Ulisses Maia abre mão da sua prerrogativa de prefeito, de nomear a secretária e oferece essa, oportuniza, né? E eu fui eleita com a maioria dos votos e reassumi a Secretaria da Mulher. Mas eu tenho um olhar sobre essa questão das políticas públicas, e eu vejo muito mais do que a gestão pública nelas, né? A gente tem que ter um olhar que as políticas públicas para as mulheres, elas não surgem a partir da criação dos órgãos gestores de políticas públicas, né? Não são os órgãos gestores que começaram a fazer gestão, as políticas públicas, apesar de não estar na gestão, não estar executando políticas públicas, os movimentos trabalharam arduamente, incansavelmente, para que isso fosse uma realidade. E mesmo sem estar na gestão, as mulheres faziam políticas públicas, né, quando defendiam os direitos das demais, né. E a gente vê isso na década de 80, né, quando as mulheres, através do movimento feminista, do movimento organizado de mulheres e de todos os movimentos, né, sejam quais forem os títulos que eles tivessem na época, tomaram esse fôlego, né, foram para as ruas, lutando por cidadania, igualdade, né, na defesa da participação política, da autonomia, e fazendo campanha sobre violência contra a mulher. E aí começaram a surgir, né, as primeiras respostas dessa luta, né, quando as mulheres estavam nas ruas, né, gritando, fazendo barulho pelos nossos direitos, né, buscando conquistar os nossos direitos, que houvesse um avanço na gestão pública, e que isso o Estado passasse a fazer o seu papel, a cumprir o seu papel de Estado, né, na defesa e garantia dos direitos das mulheres através das políticas. E aí a gente tem as respostas, né, dessa promoção, dessa defesa, né, dos direitos das mulheres, nesse bojo de reivindicações dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, que surgiram os primeiros conselhos de direitos da mulher, as delegacias especializadas da mulher, a política de atenção integral à saúde da mulher, o PAINS, né, e tantas outras conquistas que nós tivemos, né. E essa primeira iniciativa vem lá na década de 80, né, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e a implantação da primeira delegacia especializada em atendimento à mulher em 85, e aí outros estados foram entrando nesse processo de implementação de conselhos, né, que são políticas consideradas pioneiras no Brasil e na América Latina, né. Então, essa primeira forma de política executada pelo poder público, envolvendo questões de garantias e proteção dos direitos das mulheres, né,
o fruto disso, né? O fruto disso, do poder público passar a ter isso na sua agenda governamental, né? Isso é uma conquista do movimento organizado de mulheres, né? E que foi se dando depois, se ampliando, foi passando a ser ampliado de forma gradativa em diferentes territórios do nosso país, do território brasileiro, né? Depois vieram outros serviços, como os abrigos, para mulheres em situação de violência com risco iminente de morte, os centros especializados de atendimento à mulher e vários outros equipamentos, né, de atendimento às mulheres. Isso é importante a gente fazer toda essa retrospectiva, né, porque a gente observa que tudo isso, essa existência dessas desigualdades sociais, isso condiciona como as políticas públicas atingem os diferentes setores da sociedade, né? E que acaba permitindo que esses diferentes setores, né, não se apropriem devidamente, né, da forma e do resultado desse desenvolvimento do serviço oferecido pelo poder público, né? E nem todas e nem todos conseguem se apropriar da mesma forma desse resultado, né? Então, é necessário, se faz necessário, é preciso que as políticas públicas considerem essas desigualdades, que elas sejam influenciadas pelas necessidades específicas de cada um, de cada uma, né? E que isso vai alterar positivamente os resultados das ações que nós vamos estar executando, né? E dentro disso é necessário que a gente tenha esse olhar de transversalidade, que a gente sempre está pautando aqui nas nossas falas, nas nossas discussões, né? Que é essa forma transversal, que permite que os diferentes temas sejam abordados pelas políticas e que possam atender de forma mais eficaz às mulheres, né? Essa gestão transversal que permite atacar esses diferentes problemas, né? De forma combinada, compartilhar a responsabilidade e superar essa departamentalização da política, né? E tornando essas ações mais eficazes, com otimização de tempo, de recurso, né? E quando a gente está falando isso, a gente está falando de transversalidade de gênero, né? Isso é uma prioridade para nós da Ser Mulher. A Ser Mulher tem como principal objetivo promover essa igualdade entre homens e mulheres, né? E combater todas as formas de preconceito e discriminação. Além disso, competência da Ser Mulher contribuir para reverter esse padrão de desigualdade entre mulheres e homens, né? Para assegurar direitos, para melhorar a qualidade de vida das mulheres em toda a sua diversidade, com todos os recortes, né? Por meio da formulação, da implantação, da implementação, da consolidação e ampliação das políticas públicas. Essa transversalidade com todas as secretarias, né? Que incluem nas suas políticas essa perspectiva da igualdade de gênero, né? Então, o nosso objetivo é incorporar a perspectiva de gênero em todos os processos de decisão e fazer com que todos os processos de decisão sejam úteis a essa igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, né? E dentro desse contexto, a gente tem pautado algumas ações que são um carro-chefe na Secretaria da Mulher, né? Nós estamos atuando fortemente no eixo do enfrentamento à violência contra a mulher, a todas as formas de violência contra a mulher. Estamos ampliando os serviços agora, mudando o centro de referência de local para um local mais estratégico, que tenha mais visibilidade, aumentando a equipe, oportunizando que a gente possa atender uma demanda. A nossa demanda é crescente, a pandemia trouxe isso, uma demanda crescente de violência contra a mulher, número de abrigamentos, número de atendimentos, que nós temos feito através do Centro de Referência e da Casa Abrigo. Também dentro desse contexto, a gente está fortalecendo o Qualifica Mulher, que é um programa importantíssimo, que é o de qualificação profissional. Hoje nós fizemos a abertura do curso ali na praça da prefeitura, nós abrimos e tivemos que encerrar as inscrições, porque nós não conseguiríamos atender a demanda que nós tivemos. Nós tivemos mais de 600 inscrições para 240 vagas. Então, isso é preocupante, porque quando você vê um número tão expressivo de mulheres buscando qualificação profissional, é porque você tem mulheres fora do mercado de trabalho, mulheres que estão buscando empreender a partir da sua casa ou de um pequeno negócio, para poder também
ter a sua independência econômica, a sua autonomia econômica e fortalecer o orçamento doméstico, né? A gente tem também o programa o Dignidade e Proteção, nós estamos regulamentando ele, essa semana nós temos uma reunião de regulamentação desse programa, que é a distribuição de absorventes higiênicos. A gente fez um levantamento na cidade, dentro do levantamento da SAS, nós vamos atender o CAD Único, todas as mulheres inscritas no CAD Único, todas as famílias inscritas no CAD Único, que tenham mulheres em período menstrual, que já estejam menstruando, vamos fazer isso com recorte geracional, a SAS vai nos passar isso, e a gente está trabalhando já para regulamentar um orçamento de R$1.400.000, que é uma outra coisa que a gente tem pautado, a importância de nós estarmos no orçamento. Eu vou pedir licença para vocês para eu colocar a máscara. Eu estou fazendo um procedimento dentário e está me incomodando muito isso. Então, se vocês me permitem, eu vou usar a máscara para terminar a minha fala. E uma coisa interessante dentro dessa questão do absorvente higiênico, de como a gente, quando começar a pautar essa questão da igualdade menstrual, quando eu principalmente comecei a pautar, eu nunca imaginei que ela fosse uma realidade tão triste no nosso município, né? A gente só começa a perceber, a se dar conta das mazelas que a gente tem no nosso município, no nosso território, quando a gente demanda uma política pública ou quando a gente implementa um programa. Então, quando você faz essa provocação, você começa a ver aquilo que surge, que estava tão escondido, e que muita gente fala, poxa, isso eu não posso crer que isso seja uma realidade do município de Maringá. Não é possível que Maringá, como a gente diz, né, a melhor cidade do Brasil para se viver, a gente tenha mulheres vivendo uma situação dessa de tamanha indignidade que não tem recurso para sequer comprar o seu absorvente higiênico. E aí você começa a ampliar o seu olhar, né, e você vai muito mais longe, e aí você começa a perceber toda a desigualdade que existe, e que muitas vezes as pessoas me falavam muitas vezes, para que uma Secretaria da Mulher? Por que uma Secretaria da Mulher? Eu falo por isso, por esses indicadores, por esses números, por essas estatísticas, né? Quando você olha para a violência contra a mulher, quem está morrendo? As mulheres. Quando você olha para os indicadores de estupro, quem está sendo estuprado? As mulheres. Quando você olha para o desemprego, quem está ficando desempregada? As mulheres. Então, quando você olha para a cidade, né, para a gestão pública, você vê uma cidade sendo construída para quem? Né? Para quem? Quem é que vai viver nessa cidade? Somos nós, as mulheres, assim como os homens. E nós somos a maioria da população. Somos nós que estamos vivendo nessa cidade. Somos nós que trabalhamos nessa cidade. Somos nós que estamos produzindo nessa cidade. Quando você olha para a importunação sexual, quem você vê? Você vê as mulheres que não podem mais fazer uma caminhada, que não podem mais andar de bicicleta, que não podem usar o transporte público, com tranquilidade, porque onde quer que nós estejamos, seja qual for o espaço que a gente esteja, nós estamos ali com a importunação sexual, nós estamos ali com o assédio sexual e moral. Então, está me assustando a amplitude que nós estamos alcançando no que se relaciona a políticas públicas para as mulheres. Cada dia que passa, cada momento que passa, é crescente, surge uma coisa nova, uma demanda nova para a gente estar faltando. Semana passada, nós tivemos reunião com a promotora da saúde, doutora Michele Nader. Nós temos leis, e lei federal, né? Nós temos protocolos que já definem isso. E nós estamos pautando a acompanhante da mulher na hora do parto. No pré-parto, no parto e no pós-parto, né? Então, você ter que pautar isso quando existem leis que garantam esse direito à mulher de ter, tá? E nós temos, inclusive, uma lei municipal, que é o parto humanizado, que acho que, se eu não me engano, do Mariucci, do vereador Mariucci, esse projeto de lei, que define claramente quais são os direitos da gestante, direitos que não estão sendo respeitados. Não estão sendo respeitados pelo HU, por um hospital universitário.
que forma doutores e doutoras, e as mulheres não estão podendo. E aí, o que mexeu muito com a doutora Michele está trabalhando isso com a gente, nós vamos fazer uma audiência pública dia 24 de novembro, tá? Vocês serão convidados. E uma questão interessante que a doutora pautou, ela falou, olha, eu peguei um caso de uma família muito pobre, e ele comprou um celular parceladinho, porque ele queria filmar o parto, fotografar o parto da esposa. E não deixaram ele entrar na hora do parto. Quer dizer, disse que tinha muita gente lá na sala de parto. Quer dizer, muita gente tirasse uma pessoa e deixasse o pai entrar para fazer a foto da sua companheira, do seu filho. Mas a gente se assusta com aquilo que vai surgindo nessa nossa caminhada. E aí você vê, aconteceu aquele caso da moça que estava andando de bicicleta, o rapaz passou a mão nas nádegas dela, caiu, quase matou a moça. 2 semanas depois acontece aqui em Maringá. Quer dizer, é uma naturalização da importunação sexual, do assédio moral e sexual, da violência, é tudo tão natural, está tudo tão natural, que quanto mais a gente avança, mais a gente tem que abrir o leque. Eu estava até dizendo, às vezes eu digo para a equipe, está me faltando pernas, braços, mãos, para atender demandas tão gigantescas como as que estão surgindo na Secretaria da Mulher, né? Então, eu estou extremamente feliz com algumas coisas que estão acontecendo, alguns avanços que nós estamos fazendo, algumas questões que estão sendo oportunizadas. Hoje eu fechei um novo organograma para a Secretaria da Mulher. Hoje eu trabalhei uma nova estrutura de organização da Secretaria da Mulher, e até disse para a equipe, eu vou exagerar aqui, mas vou exagerar muito, não sei como é que vai ser lá na hora, mas nós vamos colocar tudo que nós, de fato, precisamos nesse organograma, né? O nosso orçamento, como eu disse na reunião passada, numa live passada que eu fiz, nós começamos com um orçamento de 2.800.000, nós já suplementamos ele em mais de R$1 milhão, hoje pedi mais suplementação, então, como o prefeito Ulisses Maia sempre nos diz, né, para bom recurso não falta dinheiro, para bom projeto não falta dinheiro, e se vocês têm demandas que realmente precisam ser, de fato, atendidas e precisa se colocar do orçamento, nós vamos colocar, porque dinheiro tem. Né? Isso é muito bom, né? Quando você tem gestor comprometido, né? É uma dificuldade muito grande, porque quando você espera do governo estadual e você não tem um aporte do governo estadual, quando você olha para o governo federal, você não tem um aporte do governo federal, então você tem que trabalhar com o que você tem aqui, na sua base, que é o que nós estamos fazendo. Um gestor comprometido, uma gestão comprometida, secretários e secretárias comprometidos com a transversalidade, sociedade civil organizada comprometida, conselho municipal comprometida, movimentos organizados de mulheres extremamente comprometidos. E vou dizer uma coisa, gente, Maringá é uma cidade, eu falo sem mediar, nós somos referência. Nós somos referência de luta, nós somos referência de organização, nós somos referência de movimentos, nós somos referência de política pública, nós somos referência. Eu criei uma coordenação, um Fórum Estadual de Gestoras Municipais. Eu criei quando eu estava na assessoria de direitos humanos da Prefeitura de Curitiba, logo depois que eu saí da Coordenação Estadual da Mulher. E esse grupo é um grupo que conversa diariamente. Então, eu vejo os 15 municípios que têm um organismo específico e eu vejo a luta de cada uma delas diariamente para sobreviver. Por quê? Quando o governo federal começou a desconstruir a política da mulher, foi um efeito dominó. Ela veio desconstruindo do governo federal para os governos estaduais e ela encerrou aqui na desconstrução dos municípios. Maringá foi uma das cidades do Paraná que se manteve e se mantém até hoje, apesar da desconstrução federal e da desconstrução estadual. Apesar. Todos os demais municípios foram abatidos com essa desconstrução. Maringá é uma das pouquíssimas cidades do Brasil
que se manteve forte e firme. Por quê? Porque tem um movimento de mulheres muito forte. Prefeito nenhum tem coragem de desconstruir essa Secretaria da Mulher e essa política pública. Porque por trás dela existe um movimento organizado de mulheres. Existem mulheres da luta, mulheres do enfrentamento, mulheres do confronto, que se levantam. Como a gente se levantou para a criação da Procuradoria da Mulher, quando ousaram nos dizer não. Como assim? E a gente se mobilizou a nível estadual e a nível de país para que isso acontecesse. Então, isso é muito importante. Infelizmente, nós tínhamos uma coordenação estadual de polícia para as mulheres muito atuante no governo passado. Tive a honra de ser a primeira coordenadora estadual. Resgatamos projetos maravilhosos, como o projeto do governo federal, do governo Dilma, inclusive, que eram as unidades móveis lilás, que a gente colocou para rodar esse estado, para levar enfrentamento à violência, prevenção e enfrentamento à violência para o campo e para a floresta, e para todas as cidades desse estado do Paraná, que é uma política desconstruída, é uma coordenação sem recursos, não existe dinheiro, onde não existe dinheiro, não existe política pública, gente. Como é que alguém faz política pública sem recurso, me diz? Né? A criação do Fundo Estadual foi vetado, a Assembleia, a LEP aprovou, mas o governo do Estado vetou, né? Porque diz que... E uma das alegações falou, vocês têm um recurso que está parado há tantos meses que vocês não usaram, e ainda vocês querem fundo? Quer dizer, você também precisa executar, ainda que seja pouco que você tem, aquilo tem que ser executado. Porque se você não executar, se você não esvazia o caixa, não se enche esse caixa de novo, né? E no governo federal, não tem nem o que falar, né, gente? É aquilo que eu já falei na live passada, vai implantar a Casa da Mulher Brasileira, está se implantando Casa da Mulher Brasileira com emenda parlamentar. Isso não é orçamento, isso é emenda parlamentar. Então, os deputados, senadores estão decidindo onde é que eles colocam a Casa da Mulher Brasileira, e aí a gente tem que ir lá se humilhar, né? E pedir, por favor, e para se construir uma Casa da Mulher Brasileira, não é emenda parlamentar de um único deputado. Você tem que fazer um movimento de deputados para dar aquele valor, um movimento de senadores para dar aquele valor que você precisa, porque são valores altíssimos, são valores na casa de milhões, né? E uma única emenda não é suficiente. Qual é o deputado que vai pegar toda a emenda parlamentar dele e jogar numa Casa da Mulher Brasileira? Não vai. Ele vai distribuir isso por N municípios do estado do Paraná, né? Um pouquinho, um conta-gota aqui, um conta-gota ali, e ele vai redistribuindo suas emendas em valores de 150 mil, 200 mil, 400 mil. Ele não vai pegar 5 milhões e jogar numa única emenda parlamentar, e você tem que estar negociando isso, né? Então, isso é extremamente desanimador. Agora, eu estou participando de um outro fórum, que é o Fórum Nacional de Gestoras, e aí eu comecei a fazer um pouco de barulho lá, e quando você começa a fazer um pouco de barulho, você começa a incomodar, né? Por quê? Porque desde 2003, quando se criou a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que depois se transformou num ministério, desde 2013 nós tínhamos encontros regionais, ou então encontros de gestoras em Brasília, onde nós recebemos toda uma qualificação, e nós fazíamos uma imersão, e ali a gente era capacitada, qualificada para voltar para o nosso município, saber como gerir aqueles recursos, como buscar recursos, onde buscar recursos. A gente tinha aulas e aulas com as melhores desse país, né? E aí eu entrei no nosso grupo de gestoras ali e fiz esse comentário, fiz essa chamada de como a gente fazia antigamente, de como funcionava antigamente. E aí você sabe, é um governo novo, né? Se você começar a trazer aquilo que vem de outro governo, você também começa a incomodar. E aí eu criei um fórum de gestoras regional. Fiz um grupo à parte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós estamos trabalhando à parte. E Maringá vai sediar um encontro com essas gestoras da região sul, para a gente pautar a região sul. Por quê? Quando você junta Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem a região número 1 em violência contra a mulher. É impressionante, gente. Nós somos a região número 1 nesse Brasil em violência contra a mulher e em feminicídio. Por quê? Porque aqui estão os 3 estados mais conservadores que esse país já viu, que uma sociedade já viu, que é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Né? Então, a gente vai precisar trabalhar conjuntamente para... isso já expande, você já não
Você já não consegue trabalhar só o seu município, você já tem que expandir para o estado e você já tem que expandir para a região, porque senão a gente realmente não vai conseguir avançar. E quando você fortalece a região sul, você vai ter uma região, um grupo de mulheres pronta para fazer enfrentamento e confronto até com o governo federal na busca dos recursos, né? Então, um pouquinho assim do que a gente está vivenciando em Maringá, mas posso dizer sem medo de errar. Aqui, nesse município, se tem políticas públicas para as mulheres. Aqui se trabalha públicas para as mulheres. Aqui se tem resultado. E o resultado é justamente esse. Essa força que junta secretaria, conselho, movimentos, entidades e órgãos, que mobiliza toda a sociedade para que a gente possa, de fato, transformar a nossa realidade. Então, é um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Obrigada, Terezinha. A Priscila acabou de mandar uma mensagem que o Meet avisou que nós temos 10 minutos e que ela odeia o Meet por causa disso. Porque o Skype, ele deixa a gente ficar muito tempo, né? Mas nós tínhamos combinado mesmo com a Terezinha, que seria em torno de 1 hora, né, Terezinha? A gente sabe também que ela tem bastante ocupação e se dispôs a vir falar com a gente, mesmo tendo esse problema que ela comentou. Mas eu acredito que é importante para a gente entender mesmo como que é toda essa situação em Maringá. E nós poderíamos abrir nesses minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade para perguntar para a Terezinha, antes que o Meet nos desconecte aqui de uma vez. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que uma coisa que eu gostaria de comentar, Priscila, é sobre essa integração entre o público e a sociedade civil organizada, que para nós é fundamental. Eu sou integrante, né, faço parte da sociedade organizada que a Terezinha falou. A gente acompanha durante todo esse tempo, por meio da ONG Maria do Engar Direitos da Mulher, por meio do Conselho da Mulher ou do Fórum Maringuense de Mulheres, todo esse trabalho. E este ano, especificamente, surgiram novas formas de fazer esse trabalho, né? Eu acho que a discussão do orçamento público foi uma dessas formas e foi muito importante, porque nós sempre discutimos as políticas públicas, o que nós vamos fazer, as ações, mas a gente não tinha se atentado que para fazer isso precisa aumentar o orçamento. E a Secretaria da Mulher, no levantamento que foi feito, era a secretaria que tinha o menor orçamento para uma cidade que tem 52% de mulheres, 54% de eleitoras. Então, tem alguma coisa errada, né, nessa conta, e a discussão do orçamento ela tem vindo bastante forte para nós, e é algo que a gente começa a avaliar também. E, Terezinha, agora uma pergunta, já foi mandado o orçamento para o ano de 2022? Teve aumento conforme o pedido do movimento Mais Mulheres no Poder? Teve aumento, sim, aumento significativo. Não vai faltar dinheiro, não se preocupe. Nós teremos dinheiro para executarmos tudo aquilo que nós estamos nos propondo a executar, e nós vamos fazer a nossa conferência, vamos fazer o nosso plano municipal, e a gente vai ampliando isso gradativamente, mas está bem tranquilo. O prefeito é muito comprometido, vocês sabem, não preciso nem dizer o quanto o prefeito Ulisses Maia é comprometido com a nossa pauta, né? Não sei, a Juliana estava querendo fazer uma pergunta, Ju? Ligou o microfone, desligou? Na realidade, só faltam 5 minutos, eu acho que numa próxima oportunidade eu queria perguntar à Terezinha, como vocês comentaram, houve o lançamento na semana passada, né, dessa nova reformulação que houve na rede de enfrentamento à violência. Eu ia pedir para que ela falasse um pouco mais, porque eu acho que é de suma importância que
que a gente tenha conhecimento de como que está, né, essa questão da reformulação da rede aqui na nossa cidade, até para nós entendermos quais os possíveis caminhos que nós temos para um possível encaminhamento, né, de alguma vítima, mas eu não sei se o tempo vai permitir que ela comente mais sobre isso. Então, quem sabe, talvez numa próxima oportunidade. A rede estava bem desarticulada, né? Ela existia na informalidade. O que nós fizemos agora, criando por decreto, é institucionalizar a rede. A rede vai ter que se reunir, vai ter que conversar e vai ter que trabalhar de forma articulada. E vai ser qualificada para isso. A Aparecida Gonçalves está aí, já veio, fez uma palestra, vai estar retornando, essa será uma rede referência. E eu falo que não é referência para o mundo, não. É referência para as mulheres que precisam da rede. É para elas que nós precisamos ser referência. Como secretaria, como rede, como serviço, como equipamento. Para as mulheres que precisam do poder público. Elas é que precisam que nós sejamos referência. Pode ficar tranquila, a nossa rede vai ficar a rede. Que ótimo, Terezinha, muito bom ouvir isso, obrigada. Mas alguém tem uma pergunta? Nós temos 4 minutinhos. Se ninguém tiver pergunta, a gente pode depois fazer uma nova rodada, né, Priscila? Continuando esse trabalho. Esse grupo... Travou a Tânia ali. Gente, me desculpa, gente, me desculpa. Imagina. Obrigada. Nós estamos à disposição.